dar prosseguimento à nossa aula sobre análise de variância multivariada, uma nova, que é o nosso capítulo 9 do livro, né? Então, nós estamos falando da independência dos resíduos multivariados e nós falamos que existe muita confusão com isso, né? Falamos aqui, os vetores residuais de diferentes unidades experimentais são vetores P variados, eles são garantidos, são independentes e, de certa forma, isso garantido pela casualização. Então, as covariâncias são nulas para diferentes pares de vetores de resíduos. Por exemplo, a covariância entre o resíduo IJK com o IJK', então poderia mudar qualquer índice dele, né? Fixar 1, 1, observação 1, 1, né? Nível 1 do fator A, nível 1 do fator B, repetição 2, né? Para K diferente de K', mas podia ser 1, 2, 1, 1, na repetição 1, na repetição 1 do outro. Então poderia mudar qualquer um desses valores, dois vetores diferentes, eles têm matriz de covariância zero, uma matriz P por P de zeros, porque tem P componentes aqui e P componentes aqui. Então a covariância entre dois vetores distintos, em unidades experimentais distintas, tem covariância nula. No entanto, para uma mesma unidade experimental, digamos IJK fixado, né, nível 1 I do fator A, nível J do fator B e nível K do fator da repetição, nós temos que esse vetor com P componentes não necessariamente são distribuídos de forma independente, ou seja, os componentes, os P componentes aqui dentro não são independentemente distribuídos. Pode até ocorrer que não tenha correlação entre as variáveis, não tenha covariância entre as variáveis. Mas, em geral, as variáveis são correlacionadas e é isso que é explorado na análise de variância multivariada em relação à análise de variância univariada. Portanto, eles não são independentes e isso gera covariância não nula, né? Lembrando que a distribuição dos resíduos é considerada normal como um dos pressupostos nos modelos lineares multivariados Gauss-Markov. Então, a distribuição conjunta de um vetor composto de todos os vetores, se a gente ir acoplando um vetor abaixo do outro, né, os vetores residuais, então a distribuição conjunta de todos esses vetores é uma normal NP variada, né, porque eu tenho N parcelas, cada uma dessas parcelas tem um vetor de erros com P componentes, então dá NP componentes no total, com vetor de médias NP por 1, nulo, com matriz de covariância NP por NP, bloco diagonal sigma. Então essa aqui é a covariância do resíduo 1 da primeira parcela, do resíduo da segunda parcela, até o resíduo da NP-ésima parcela, da enésima parcela, né? Então aqui é uma matriz P por P, aqui matriz zeros P por P, então a covariância do primeiro vetor com o segundo é zero, do primeiro com o terceiro é zero, e assim por diante, até o primeiro com o enésimo vetor, da enésima parcela experimental é zero. Então a matriz bloco diagonal. E a gente está assumindo também que as covariâncias são homogêneas. Então nós temos um modelo homocedástico, ou seja, com variâncias homogêneas. Então essa aqui é a matriz bloco diagonal, que chamei aqui de sigma, né? Matriz da distribuição conjunta desses vetores, só para mostrar para vocês qual que é a diferença. Então, as variáveis residuais dentro de um mesmo vetor são correlacionadas, está nessa estrutura sigma aqui. E a correlação é a mesma para todas elas, mas entre vetores de parcelas diferentes não há correlação por causa da independência. A independência implica em covariância nula. Nem sempre covariância nula implica, na maioria das vezes, covariância nula não implica em independência, a não ser com exceção, é o caso normal multivariado, como é o caso aqui. Tá? Então, aí o teorema vai nos dois sentidos. Independência implica em covariância nula e covariância nula implica em independência, desde que haja distribuição conjunta multivariada normal. Caso contrário, isso não é verdade. A recíproca do teorema, ou seja, covariância nula, em geral, não implica independência. A gente pode expressar o modelo linear multivariado de forma matricial. Então, nós temos uma matriz de dados
a matriz de incidência, a matriz X do delineamento, a matriz de parâmetros e a matriz dos erros, né? Como que seria essa estrutura? Então, nós temos aqui a matriz dos dados. Então, cada coluna, essa primeira coluna aqui, o último índice é da variável 1, produção. Aqui é para combinação 1, repetição 1, combinação 1, repetição 2, e ela vai a combinação 1, repetição N1. Depois começa 1, 2, repetição 1, 1, 2, repetição 2, até 1, 2, repetição N, índice 1, 2, que é o número de repetições dessa combinação desses dois níveis dos dois fatores. Até a última observação, né, IJ, Izão, Jzão, que é a última combinação, em relação à última parcela das repetições desses dois níveis, que é a NJzão, né, e N, índice IJzão maiúsculo, I maiúsculo, J maiúsculo, para a variável 1. Aqui é a mesma coisa para a variável 2, então, produção, altura das plantas e diâmetro do colmo, por exemplo. Então, eu tenho uma matriz N por P. Então, cada observação multivariada está disposta nas linhas da matriz. Primeira observação multivariada, segunda observação multivariada, né? Enésima observação multivariada. Então, a observação multivariada é aquele vetor que nós tratamos lá, então ele é colocado na forma transposta, porque é a estrutura de uma matriz de dados. Cada variável ocupa uma coluna e cada linha uma unidade experimental ou parcela. Aqui é a matriz de parâmetros, B, que é a matriz M por P. M é o número de parâmetros, P é o número de variáveis. Então, eu tenho o vetor de constantes para cada uma das variáveis, para 1, para 2, para P. Também é um vetor, é aquele vetor μ, e ele está na forma transposta aqui, com seus P componentes. Os vetores de efeitos do fator A, então, para o primeiro nível, então tem alfa 1, alfa 1, alfa 1, para a primeira variável, segundo índice, 1, 2 até P. O efeito do segundo nível para a primeira variável, para a produção. O efeito do nível 2, do fator A, para a altura da planta, até para o diâmetro do cubo, que é a pésima variável. E aí vai até o iésimo nível para as P variáveis. Então, é um vetor P-dimensional para cada um dos níveis. A mesma coisa para o fator B, né? Para o primeiro nível, para as P variáveis, para o segundo nível na segunda linha, para as P variáveis. Então, os vetores que nós demonstramos no modelo vetorial anterior, eles estão nas formas transpostas aqui. Então, nós temos um vetor para a constante geral, Izão vetores de efeitos, né? Cada linha disso aqui. Do fator A, Jzão do fator B e todas as combinações Izão vezes Jzão para as interações são vetores também p-dimensionais para cada um desses efeitos de interação. Aqui para combinação 1, para combinação 2, até para a última combinação Izão Jzão para a variável 1, para a variável 2, para a variável P. Então, nós temos I vezes J, mais I, mais M, que dá essa soma dessas quantidades, dá o M aqui, que é o número de parâmetros, com P colunas, que são as P variáveis. A matriz de erros é a mesma estrutura dos dados. Então, eu tenho o vetor de erros, né, que está associado à parcela que recebeu o nível 1 do fator A, no nível 1 do fator B, na primeira repetição dele. Então, esse vetor, essa primeira linha aqui, para a primeira, segunda e pésima variável. Então, cada coluna é uma variável e cada linha aqui é uma unidade experimental, vai de 1 a n unidades experimentais. Para a segunda unidade experimental, eu tenho o mesmo tratamento, eu coloquei nessa ordem aqui, né, o mesmo tratamento, que seria o tratamento que recebeu o nível 1 do fator A com o nível 1 do fator B, na sua segunda repetição, para as P variáveis, último índice, 1, 2, até P. E assim por diante até a combinação IJ, né? O erro associado à combinação IJ, ou seja, a parcela que recebeu o tratamento I, na JE do nível I,
do fator A, nível J, do fator B, na repetição N, índice, isão, J, que é a última repetição dessa combinação, para a primeira, para a segunda, para a 40ª variável. Então, nós temos os vetores de erros transpostos aqui, para a primeira, para a segunda, né, até para a última repetição aqui, P componentes. Isso dá um total de N linhas, que é a soma dos todos os NJs. A mesma coisa eu poderia depois uma matriz aqui, com os vetores transpostos na última coluna, igual eu fiz para os erros aqui, essa matriz aqui. E a matriz de incidência do modelo, a matriz do modelo, do delineamento, que é a matriz X, ela é uma matriz N por M, o número de colunas é o número de parâmetros, que é I, nesse caso, é I mais 1 mais J mais 1, que dá 1, essa multiplicação do 1 por 1 aqui é o vetor de médias. Quando eu multiplicar o I por J, é o número de níveis do fator J. Quando eu multiplicar o I por 1, vai dar o número de parâmetros do fator A. E quando eu multiplicar I vezes J, eu vou ter o número de parâmetros da interação. Então, é o número de colunas que ela tem. Então, é a matriz de incidência, por exemplo. A constante está presente, o alfa 1 é a primeira coluna, aqui é a coluna do alfa 2. Então, o alfa 1 vai repetir na primeira, na segunda, até na repetição N11, né? Aqui é a primeira combinação 1, 1, né? Todas as combinações do fator, as interações correspondentes 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, até a isão com Jzão, que é essa última coluna aqui. Que é a última coluna do isão aqui, Jzão para esse. Então, é a matriz de incidência. A matriz N por M. M é o número de parâmetros. Então, é interessante a gente salientar que a matriz do modelo X é a mesma para os casos univariados. Essa matriz X, do caso multivariado, é exatamente a mesma matriz X que a gente cria no modelo linear univariado, quando a gente analisa uma variável apenas. Então, essa análise é para o modelo que a gente faz, é o modelo vetorial que a gente analisa. Então, na próxima aula, eu vou falar de como que a gente obtém os outros componentes da análise de variância, que é quando a gente minimiza a soma de quadrados dos produtos dos resíduos para estimar os parâmetros e obter as somas de quadrados de produtos relacionados, né? Então, nós vamos aplicar o método dos quadrados mínimos, no caso multivariado aqui. Muito obrigado por assistirem, até a próxima videoaula, que a gente continuará desse tópico.